Olá, caríssimos alunos! Direito Penal 4. Hoje nós vamos continuar com o nosso segundo bloco de revisão. Bem, caríssimos, então nós vamos começar com o artigo 218-B do Código Penal, que é o crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Então, vamos fazer a leitura do artigo e já traçando alguns comentários acerca deste artigo. Então vamos lá, artigo 218-B, submeter, induzir ou atrair, são as ações nucleares, a prostituição ou outra forma de exploração sexual a alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Então, caríssimos, nós temos aqui os sujeitos passivos, só recordando que o menor de 18 anos, para fins desse artigo, é considerado como vulnerável. Aí continua o artigo. Facilitá-la, impedir ou dificultar mais ações nucleares aqui. Então, a gente tem que lembrar que é um tipo penal misto alternativo. E, continuando com o artigo, que abandone. A pena é reclusão de 4 a 10 anos. O parágrafo 1º tem a intenção, traduz a intenção do agente de que cometer o crime com a finalidade de obter vantagem econômica, também vai ser aplicada a pena de multa. Então, se ele praticar o artigo 218-B com o intuito de obter ali vantagem econômica, será aplicada cumulativamente a pena de multa. Então, queridos, aqui não há uma necessidade de que o agente efetivamente obtenha essa vantagem econômica. Basta a intenção de recebê-la. Então, queridos, nós temos que, em regra, este crime é comum, salvo na hipótese prevista no parágrafo 2º, inciso 2, que nós já vamos ver daqui a pouquinho. E é um crime essencialmente doloso. Já no parágrafo 2º, nós temos as figuras equiparadas. Então, incorre nas mesmas penas quem, inciso 1, pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos, na situação descrita no caput do artigo. Primeira observação em relação a esse parágrafo 2º, há uma necessidade de que o sujeito ativo tenha ciência da idade da vítima. Inciso 2, o proprietário, o gerente ou responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo. Então, aqui nós temos um crime próprio. Já no parágrafo 3º, é dito o seguinte: na hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Então, parágrafo 3º, efeito obrigatório da condenação. Mas, dando continuidade, temos que este é um delito que tem por objetividade jurídica o resguardo, a tutela da moral sexual daquelas pessoas reputadas como vulneráveis para fins do caput do artigo. E este crime, temos que, em relação à consumação deste crime, nós temos que fazer uma pequena subdivisão. Naquele primeiro bloco de ações nucleares, submeter, induzir, atrair e facilitar, nós temos que o crime se consuma bem no momento em que a vítima passa a se dedicar com habitualidade ao exercício da prostituição ou a ser explorada sexualmente, ainda que não venha atender pessoa interessada em seus serviços. Em tais hipóteses, o crime é reputado como instantâneo. Já nas condutas impedir e dificultar, nós teremos a consumação deste crime no instante que a vítima decide abandonar a prostituição ou a outra forma de exploração sexual, mas o sujeito ativo não permite ou torna mais difícil a concretização da sua vontade. Então, nesses verbos impedir e dificultar, o crime será permanente. Mas temos que, por ser um delito,
que admite ali a prática de vários atos, admite-se a tentativa com tranquilidade. Cuidado, que o menor de 14 anos ele pode ser vítima deste delito, mas uma outra observação que tem que ser feita é que, caso seja submetido à conjunção carnal ou ato libidinoso, o crime será de estupro de vulnerável. Por quê? Porque ele é menor de 14 anos. Tanto para o aliciador, quanto para aquela pessoa que manteve relações sexuais com este menor de 14 anos. Bom, a ação penal, nos termos do artigo 225 do Código Penal, será pública e incondicionada. Bem, nós temos no artigo 218-C o delito de divulgação de cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. E o artigo tem a seguinte redação. Já observem que ele é um tipo penal misto alternativo, porque ele tem várias ações nucleares. Vamos a elas. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, todas essas são ações nucleares. Por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa, ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática. Então, esses são os objetos materiais deste delito. A partir de fotografia, nós temos os objetos materiais. Mas, continuando com a redação do artigo, temos ainda que ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Então, percebam que há de existir o dissenso da vítima na divulgação, por exemplo, divulgação dessas cenas de sexo, nudez ou de pornografia. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos. E aí, é apontada a subsidiariedade deste delito, porque é falado no final do preceito secundário, se o fato não constitui crime mais grave. Então, eu peço que os senhores, deem uma olhadinha naquelas condutas dos artigos 241 a 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas este artigo, do artigo 218-C, ele é um crime comum e doloso. Bem, mas, queridos, para que este delito se configure, o agente tem que ter certeza de que se trata de cena de estupro ou de que não há autorização da vítima, certinho? Já quanto à consumação e à tentativa, nós temos que verificar que todos esses crimes são formais, ou seja, se consumam no momento em que há a realização das ações nucleares, independentemente da existência de qualquer resultado lesivo. Tranquilinho? Mas algumas modalidades, como expor à venda, disponibilizar e divulgar, são crimes permanentes, como, por exemplo, quando a gente faz a divulgação deste conteúdo em um vídeo pornográfico, do conteúdo pornográfico, em um site, certo? Enquanto aquele material estiver no ar, a consumação vai se prolongando no tempo. Por quê? Porque o público, em geral, pode acessá-lo a qualquer momento. Bom, a tentativa é admissível, como em todo crime, a forma simples está presente no caput do artigo. No parágrafo 1º, nós temos causa de aumento de pena de 1/3 a 2/3, quando o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima, ou quando for, ou com o fim de vingança ou humilhação. Vingança ou humilhação, a gente já pode pensar na porn revenge, ou seja, na pornografia da vingança. No parágrafo 2º, nós temos causa de exclusão da ilicitude.
Porque não há crime quando a gente pratica aquelas condutas descritas no caput e em publicação de natureza jornalística, científica, cultural, acadêmica, com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da pessoa, ressalvada sua prévia autorização, desde que esse indivíduo seja maior de 18 anos. Então, queridos, primeiro, há necessidade de que este agente, que essa vítima, melhor dizendo, seja maior de 18 anos. Caso ele seja menor de idade, podemos ter a configuração, né, dos crimes capitulados nos artigos 241 e 241A do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas há necessidade também, para que não configure crime, que a vítima autorize de forma expressa a divulgação. Certo? Nos termos do artigo 225, a ação penal é pública incondicionada e no caput do artigo visualiza-se a possibilidade de suspensão condicional do processo, aquela suspensão prevista no artigo 89 da Lei 9.099 de 1995. Bem, não há de se esquecer que nos crimes, né, que nós vimos até agora, ou seja, nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 desse título, a ação penal é pública e incondicionada, né, conforme nos diz o artigo 225. No artigo 226, nós temos causa de aumento de pena nas seguintes hipóteses. Inciso 1, de quarta parte, se o crime é cometido com concurso de 2 ou mais pessoas. Inciso 2, ao caso de aumento de pena será pela metade, se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Então, caríssimos, essa redação é relativamente recente, é uma redação de 2018, aqui no inciso 2. Mas no inciso 4, também alterado em 2018, nós temos a causa de aumento de pena de 1/3 a 2/3, né? 1/3 a 2/3, se o crime é praticado em estupro coletivo, né? Mediante concurso de 2 ou mais pessoas, ou quando se tiver o estupro corretivo, para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. No artigo 228, nós temos o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. No caput, nós temos a forma simples: induzir ou atrair, que são as ações nucleares, alguém que é o sujeito passivo e objeto material, pode ser homem, pode ser mulher, não importa. A prostituição ou outra forma de exploração sexual, aí nós temos outras ações nucleares, que é facilitá-la, impedir ou dificultar. Então já percebam que é um tipo penal alternativo, né? Então, mas continuando, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. Então, a pena aqui prevista no preceito secundário é uma pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Já perceberam que este crime é doloso, não perceberam? Então, é um crime doloso, essa figura típica prevista no artigo 228 do Código Penal. No parágrafo 1º e no parágrafo 2º, nós temos as formas qualificadas. Vamos ver o parágrafo 1º. Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Cuidado, né? Determinadas qualidades do sujeito ativo aqui, né, devem ser comprovadas por documento hábil. Por exemplo, a qualidade lá de ascendente, de enteado, de irmão, de cônjuge e assim por diante. Aqui no parágrafo 1º, a pena será de reclusão de 3 a 8 anos. Já no parágrafo 2º, nós temos se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude.
A pena será de reclusão de 4 a 10 anos, além da pena correspondente à violência. Então, perceberam que o preceito secundário do parágrafo 2º já nos traz da determinação do emprego do sistema do cúmulo material. Além da pena pela violação do parágrafo 2º, ele vai ser responsabilizado pela violência empregada contra a vítima. Sistema do cúmulo material, não esqueçam. Já no parágrafo 3º, nós temos a aplicação da pena de multa. Então, se o crime for praticado com o fim de obter lucro, será aplicada também pena de multa. Tá? Aqui nós temos como objeto jurídico a moralidade pública em sua feição sexual. Bom, vamos lá. Aí temos que fazer algumas observações. Nas ações nucleares, induzir, atrair ou facilitar, a vítima ainda não está prostituída ou explorada sexualmente. E a conduta típica, a conduta criminosa, justamente consiste em fazer com que esta pessoa ingresse, melhor dizendo, me perdoe, no ramo de tais práticas. Já nas ações nucleares, impedir e dificultar, a pessoa já está fazendo a mercancia sexual, certinho? Ela já encontra um comércio sexual, ou seja, já se dedica à prostituição, por exemplo. E ainda o que nós temos que observar que este, na forma simples, é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, mas não esqueçam que lá no parágrafo 1º nós temos uma causa de aumento de pena se a pessoa detém determinadas qualidades especiais, certo? Tranquilinho até aqui, só deixo fazer uma reparação no que eu acabei de falar, certo? Não é uma causa de aumento de pena, é um tipo penal qualificado, certinho? A vítima, quem que é a vítima? Qualquer pessoa, desde que tenha idade igual ou superior a 18 anos e seja dotada de discernimento para a prática do ato, certo? A coletividade também desempenha o papel de ser sujeito passivo deste delito. Caríssimos, é impossível induzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual quem já se prostitui ou quem já é explorada sexualmente. Ou seja, aqueles que já se dedicam com habitualidade ao comércio sexual não podem ser sujeitos passivos, ok? Tranquilinho? Vamos lá. Cuidado, porque se a vítima for menor de 18 anos de idade ou por enfermidade ou doença mental, não tiver o necessário discernimento para a prática do ato sexual, da prostituição, da exploração sexual, nós teremos a configuração de outro delito, que é o crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, previsto no artigo 218-B. Este crime que nós estamos analisando agora se consuma, conforme for a ação nuclear. Então, nas modalidades induzir, atrair ou facilitar, a consumação se dará bem no momento em que a vítima passa a se dedicar com habitualidade, isso é importante, a habitualidade, ao exercício da prostituição ou outra forma de exploração sexual, ainda que não tenha atendido nenhum cliente, por exemplo. Certo? Então, este crime é um crime nestes verbos, nessas ações nucleares, o crime é instantâneo. Já quando se trata de impedir ou dificultar, a consumação se dá no momento em que a vítima quer abandonar a prostituição ou quer deixar de ser explorada sexualmente, mas o sujeito ativo não permite ou torna mais onerosa a concretização da vontade do sujeito passivo. Então, nestes verbos, o crime é permanente, certo? Mas, em todas estas hipóteses, o crime é classificado doutrinariamente como sendo material, pois a consumação requer o efetivo exercício da prostituição ou outra forma de exploração sexual da vítima, certo?
é possível a tentativa e aqui a ação penal é pública incondicionada nos termos do artigo 225 do Código Penal. Bem, no artigo 229 do Código Penal, nós temos o delito de casa de prostituição, cuja ação nuclear é manter, e essa manutenção pode ser dada por conta própria ou de terceiro. E o que vai ser mantido? O que vai ser mantido é o estabelecimento em que ocorra exploração sexual, que é o objeto material. Haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. A pena aqui é de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa. Então, a moralidade pública no campo sexual é o objeto jurídico deste delito. E este delito é um crime comum e doloso que tem por sujeito passivo a coletividade. Este delito, ele requer a habitualidade. Então, ele vai se consumar com a efetivamente manutenção dessa casa de prostituição, certo? Então, há uma necessidade de que haja uma conduta reiterada no sentido de manutenção dessa casa de prostituição, mas não há necessidade que algum ato sexual seja praticado, pois ele é um crime formal. Bem, existe a possibilidade de tentativa e a ação penal é pública incondicionada. No artigo 230, nós temos o crime de rufianismo, que tem a seguinte redação: tirar, que é a ação nuclear, proveito da prostituição alheia, participando diretamente dos seus lucros, é o rufianismo ativo, ou fazendo sustentar no todo ou em parte por quem a exerça, que é o chamado rufianismo passivo. O rufianismo exige habitualidade, reiteração de comportamento, que no caso é aproveitar-se da prostituição alheia. No parágrafo 1º, nós temos que, se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14, ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasto, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu por lei ou outra forma obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Então, essas qualidades do sujeito ativo e do sujeito passivo, elas devem ser comprovadas por documento hábil. Temos, então, aqui um tipo penal qualificado. Já no parágrafo 2º, também é um tipo penal qualificado, em que o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. A pena aqui é de 2 a 8 anos e deve ser aplicada essa pena privativa de liberdade sem prejuízo da pena correspondente à violência. Então percebam que aqui foi adotado o chamado sistema do cúmulo material, conforme observamos anteriormente em outro artigo. A objetividade jurídica é a moralidade pública em sua conotação sexual, tem por objeto material a pessoa prostituída e explorada pelo rufião ou pela cafetina, e é um crime comum e doloso, cujo sujeito passivo é a pessoa que exerce a prostituição e explorada pela conduta criminosa, independentemente do seu sexo. Se a vítima for menor de 18, maior de 14, nós temos a qualificadora. Lembra lá que a gente viu, né? Já vimos essa questão no parágrafo 1º. Quanto à consumação, este é um crime material. Então, ele vai se consumar quando o sujeito ativo obtiver efetivo proveito em decorrência da prostituição alheia de forma habitual, certo? Esse é um delito que exige a reiteração de comportamentos, ou seja, a habitualidade. Existe a possibilidade de tentativa e a ação é penal pública incondicionada nos termos do artigo 225 do Código Penal, certo?
Aí temos o delito de promoção de migração ilegal, presente no artigo 232-A do Código Penal. Então, começa com a ação nuclear promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro no território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então percebam, pela redação do caput do artigo, que este é um crime doloso em que o sujeito ativo tem uma finalidade especial, que é a de obtenção de vantagem econômica. Bem, no parágrafo 1º nós temos uma forma equiparada que diz o seguinte: na mesma pena incorre quem promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. No parágrafo 2º, nós temos uma causa de aumento de pena de 1/6 a 1/3, se houver o emprego de violência ou se a vítima for submetida a uma condição desumana ou degradante. No parágrafo 3º, nós temos a previsão de concurso de crimes, porque é dito o seguinte: a pena prevista para este crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes às infrações conexas. Então, temos aqui, por objetividade jurídica, a manutenção da soberania nacional, certo? Mas se protege também a segurança nacional e a manutenção da ordem interna, além de também ser tutelado a manutenção da regular relação entre o Brasil e os países estrangeiros. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, porque o crime é comum. Cuidado, que o migrante ilegal não comete crime, tá? Sujeito passivo é o Estado. Bom, e aí, como se dá essa entrada ilegal? Pode ocorrer tanto por meio de desvio dos postos de imigração, como pode ser através da utilização de meios fraudulentos perante o controle de imigração, como, por exemplo, com a utilização de documentos falsos. A ação penal, consumação. Bom, no caput, o crime se consuma com a entrada ilegal do estrangeiro no território nacional ou com a entrada ilegal do estrangeiro, a entrada ilegal do brasileiro em outro país. Já na forma equiparada, o crime se consuma com a saída do estrangeiro do território nacional. Admite-se, nessas duas formas, a tentativa. A ação penal é pública e incondicionada e a competência da Justiça Federal. No artigo 233 do Código Penal, nós temos o crime de ato obsceno, certo? Cuja ação nuclear é praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Então, perceberam que existe um local determinado para o cometimento deste delito. E a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então, aqui se protege, se tutela o poder público, certo? Sujeito passivo é a coletividade e também, se alguém visualizar este crime, ele pode figurar como sujeito passivo. Então, senhores, falamos que existem lugares específicos para cometimento deste crime de ato obsceno, certo? Então, temos o lugar público, que é chamado de lugar público por natureza, é aquele que todas as pessoas têm acesso irrestrito, mas o lugar pode ser aberto ao público, e aí a doutrina fala em lugar relativamente público ou lugar público por destino, que é aquele local que qualquer pessoa pode ingressar, ainda que tenha que se sujeitar a determinadas condições, como, por exemplo, revista pessoal ou pagamento de entrada, pagamento de valores.
E por fim, nós temos o lugar exposto ao público, que é o lugar privado, mas que pode ser visualizado por quem quer que seja, que esteja lá fora, né? A pessoa pode visualizar, certo? A pessoa não pode entrar no local, mas ela pode ver o que está acontecendo lá dentro. Então, queridos, nessas 3 formas que nós vimos, a lei não exige, não obriga que este ato seja efetivamente visualizado por pessoas. Basta a possibilidade de que alguém possa vê-los. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, já a vítima é a coletividade e, secundariamente, a pessoa que tenha visualizado o ato. E este crime é doloso, não esqueçam disso. Existe a admissibilidade da tentativa e a ação penal é pública incondicionada, doutores. No artigo 234, nós temos causas de aumento de pena. Então, vamos lá. A pena é aumentada de metade a 2/3, se do crime resulta gravidez. Inciso 4, de 1/3 a 2/3, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível, de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. No artigo 234b, é observado que esses crimes correrão em segredo de justiça, ou seja, em sigilo de processo judicial ou investigação policial, certo? Então, normalmente não existe segredo de justiça, mas, porque normalmente esses atos são públicos, mas pode existir o segredo de justiça ou por força de lei ou por força de decisão judicial. Findando aqui a nossa análise de revisão, nós temos o último crime que nós vamos ver hoje, que é o crime de bigamia, previsto no artigo 235 do Código Penal, que tem por ação nuclear contrair, né? Cujo sujeito ativo é alguém, ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa, e exige-se uma qualidade especial desse sujeito ativo, porque esse sujeito ativo tem que ser casado, então é um crime próprio, e esse indivíduo, ele vai contrair um novo casamento, e a pena para essa conduta é de reclusão de 2 a 4 anos. No parágrafo 1º, nós temos a conduta de que aquele que, sujeito ativo, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância. Então, a pena aqui é um pouquinho menor, tá? De 1 a 3 anos. Então, é a situação que a pessoa sabe que o outro indivíduo é casado e se casa com esse indivíduo. Comete o crime de bigamia igualmente, tá? Já no parágrafo 2º, nós temos que, anulado por qualquer motivo o primeiro casamento ou o outro por motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Então, senhores, se o casamento anterior for declarado nulo ou for anulado, certo? Por motivo que não seja bigamia, este delito de bigamia que nós estamos analisando, ele deixa de existir, porque o pressuposto do crime de bigamia é a existência de um casamento anterior válido. Então, aqui no artigo 235, tutela-se o interesse do Estado em proteger a organização matrimonial monogâmica. No caput do artigo, o sujeito ativo é a pessoa casada que contrai novo casamento, certo? Já no parágrafo 1º, é a pessoa solteira, viúva, divorciada, que, sabendo que o seu noivo, por exemplo, é casado, contrai núpcias com essa pessoa, tá? Sujeito passivo, temos o Estado e a família, certo? E, secundariamente, surge também aqui no rol de sujeitos passivos o contraente do segundo casamento, né? A vítima da bigamia, desde que ele esteja de boa fé, tá? Beleza? E, senhores, é um crime doloso que se consuma no momento em que os nubentes dizem sim, em tese admitida a tentativa, né? E o crime é de ação penal pública incondicionada. Então, queridos, encerramos aqui este segundo bloco de revisão, cujo objetivo é passar noções gerais
sobre tais delitos. Certinho? Mas peço que os senhores revisem todo o material, não deixem estes conhecimentos, né, ficarem esmaecidos. Então, fica aqui um grande abraço, né? Os meus desejos de que logo estejamos todos juntos. Se cuidem e cuidem dos seus. Até a próxima!